profunda, tão profundo isso, que falta às vezes o entendimento da própria leitura do que Deus está falando para Israel. Se você voltar um pouquinho no 42, eu nem vou ler. Você vai no 42 e no versículo 18 em cima tem um subtítulo. Você já observou que a Bíblia tem subtítulos? E ela vai dizer assim: a cegueira de Israel. Então vai falar de que Israel estava vivendo uma cegueira espiritual. E no capítulo 43 Deus está dizendo: vocês são meus. Mesmo com a cegueira, mesmo com a dificuldade que eles estavam tendo sobre o entendimento de quem Deus era e de quem eles eram em relação ao Deus deles, Deus os amava. E isso é uma coisa muito, muito, mas muito, muito, muito profunda. Eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Isaías, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco, porque Isaías foi um dos maiores profetas de Israel. Foi Isaías, ele atuou durante os reinados de Uzias, Jotão e Ezequias. E ele reinou no Reino do Sul, em Judá. O reino de Israel estava dividido: Reino do Sul, Judá, capital, Jerusalém, e o Reino do Norte, Israel, capital, Samaria. Ele foi um homem de muita relevância. Na contextualização bíblica, a importância de Isaías, que foi um dos maiores profetas, foi Isaías que Deus mandou ir até Ezequias e avisar Ezequias que ele iria morrer. Ezequias chora e pede a Deus que não morresse e tal. Então o próprio Isaías volta até a casa de Ezequias e fala para Ezequias que ele iria viver 15 anos, um homem de extrema relevância. E por volta do século 8 a.C., o seu chamado o profético de Isaías foi forte. Foi um homem que se expôs, foi um homem que teve posicionamento, que teve que ter posicionamento mediante ao povo de Israel. E o chamado dele começa através de uma visão poderosa, que está no próprio capítulo 6, quando ele vai dizer, vamos lá comigo aqui no capítulo 6, só para ficar bem firme, para você entender um pouquinho sobre através da boca de quem Deus está falando sobre o seu povo. É muito importante entender isso. No capítulo 6, no versículo 8, aliás, no versículo 1 vai dizer o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em um alto. Eita, estamos falando de um homem que viu o Senhor assentado no trono. Nós estamos falando de um profeta que não só entregava, mas que recebia. Você nunca pode dar o que você não tem. O ministério profético dele foi baseado através de uma visão. Ele vê. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha rosto, como Deus cobriu os pés, e voavam e proclamavam entre uns outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Assim é o chamado de Isaías. O de Saulo foi cair do cavalo, ficar cego e vai ser separado e vai para a casa do sumo sacerdote. Depois ele é curado e vai se tornar a Paulo e um dos grandes pregadores aos gentios, tal. Mas ele daí viu a glória de Deus. Ele não perseguiu ninguém, ele não fez nada contra ninguém. Ele apenas era um homem que tinha medo do chamado.
até que Deus se revela a ele do seu alto e sublime trono. E ali começa o ministério desse grande homem. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. E ele é levantado ao ver a glória de Deus e os serafins, os querubins. E ele vê o reino espiritual. Ele vê o reino de Deus, o interpreta da sua maneira, e essa sua interpretação faz com que ele se levante para profetizar num reino onde habitava o caos moral e espiritual. É necessário que ele visse a glória de Deus para que ele tomasse um posicionamento e se levantasse para ser aquele profeta que iria falar com o povo que estava no momento de crise. Israel, Judá, estava vivendo num momento de crise moral, idolatria. Ela ameaçava o Império Assírio, que estava prestes de fazer uma diáspora entre o povo de Israel. E ele vai denunciando a idolatria. Ele vai quebrando o vínculo que os assírios tinham com os judeus que foram permitidos por Uzias. Ele vai quebrando, ele vai destruindo os postes ídolos, os Baals, Balins, os deuses pagãos que têm boca e não falam, que têm ouvido e não ouvem, que muitas das vezes muitos aqui servimos eles. Ele foi um grande profeta de muita relevância, e ele vai então denunciar o pecado ao povo e chamando ao povo ao arrependimento. Ao mesmo tempo que ele fala ao povo e chama o povo durante toda a sua obra, ele vai revelar o amor de Deus ao seu povo. Eu posso pregar para você sobre o inferno sem falar do inferno, e eu posso te provar. Eu posso dizer para você que talvez esteja longe da presença de Deus, que não esteja muito preocupado se vai para o céu ou vai para o inferno, que existe um lugar que é muito melhor do que o lugar onde muitos vão, onde vai ter choro, ranger de dente. E eu falo mais sobre o inferno, sem tocar no nome do inferno, quando eu falo sobre o reino de Deus. Isaías, ele tem essa revelação da sua didática, da sua escrita. Ele vai escrever e vai levar a mensagem nos princípios morais, éticos e espirituais. Ele vai falar dos postes ídolos, dizendo: ei, aqui só pode um habitar, vamos tirar eles um pouquinho daqui, porque eles não têm relevância nenhuma, e se vocês tirarem, eu vou provar que ele vai descer aqui, porque eu já vi a sua glória. E ele está sentado num lugar muito maior, muito melhor. A inteligência de um profeta, que de todos os profetas da Bíblia, principalmente messiânicos, um homem com maior relevância de inteligência intelectual ao ministrar a sua escrita, que ao mesmo tempo que denuncia o pecado, ele chama o povo ao arrependimento, mas ele revela as promessas messiânicas para aquele povo, dizendo: por que vocês estão aí, se tem algo maior e melhor do que o que vocês estão vivendo? Essa era a didática de Isaías, de anunciar e dizer: olha, vocês estão todo errado, mas por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão destruindo o corpo, vocês estão destruindo a mente, vocês estão destruindo o coração. Para quê? Se há um lugar melhor, se há uma vida maior e sublime a tudo que você está vivendo, não tem sentido você viver dessa maneira.
E ele vai anunciando então as promessas messiânicas ao povo de Israel e fazendo com que eles entendessem que apesar dos seus erros e da crise, e apesar da crise moral, espiritual e também da crise da idolatria, Deus os amava e que Deus era com eles. Quando alguém erra com você, e que você vai até essa pessoa e dá um abraço nela, talvez seja uma etapa que a gente possa levar na vida. E quando ela te dá um abraço, você fica, mas está tudo bem, e você não sabe o que fazer. Essa era a didática do profeta Isaías, fazer o povo entender que eles poderiam mudar pelo amor, antes que viesse a dor. Há uma esperança para mim e para você, antes que a dor venha. Aleluia! Há uma esperança, há uma palavra de Deus para mim e para você, antes que o pior aconteça. Se estamos aqui hoje reunidos, você faz parte desse grupo que ele está falando. Glória! Em Hebreus 11:37, vai trazer a ideia que, segundo a tradição no Talmud, Isaías foi martirizado durante o reinado de um rei chamado Manassés. Em Hebreus 11:37, diz que possivelmente Isaías foi cerrado ao meio. Mas ele já tinha visto a glória de Deus. Cerrar ao meio não ia fazer tanta diferença. Um homem totalmente que nós temos que ouvir a sua mensagem e a sua palavra, entender que ele é capaz, o chamado que Deus tem para mim e para você, é capaz de quebrar as correntes da nossa alma, as correntes da nossa vida, para que possamos, eu e você, segundo o apóstolo Paulo, e na nossa versão NVI, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, dizer: em Cristo nós somos uma nova criação. Nova criação. As coisas velhas já passaram, o homem velho já passou, tudo se fez novo, mas está tudo como era na sua cabeça. As coisas mudam muitas vezes sem a gente ter percepção de que Ele está cuidando de tudo. Talvez você nunca tenha parado para pensar em uma das mensagens bem profundas essa, porque é difícil, lendo apenas o livro de Isaías, entender a complexidade do capítulo 1, do capítulo, aliás, 43, vamos voltar lá, e no versículo 1. Glória! Não está apenas dando uma informação, ou falando algo sobre Israel, Deus está fazendo uma afirmação, mediante a coisas que ainda não estavam acertadas. É aquele filho que vem confessar o seu erro para o pai, quando ele chega: pai, eu quero falar, e o pai diz assim: meu filho, eu te amo, independente do que você tenha feito. O capítulo 43 é Deus dizendo: olha, começa assim, presta atenção, mas, porém, entretanto, há um interlúdio nesse momento de acontecimentos que vai dizer: mas agora, assim diz o Senhor. Deus vai interromper o que ele estava falando e vai dizer assim: mas assim diz o Senhor. Diante disso tudo aí, diante de toda a crise,
assim diz o Senhor. Diante da afronta, assim diz o Senhor. Diante da amarra, assim diz o Senhor. Diante da guerra, assim diz o Senhor. Mas eu preciso me consertar, assim diz o Senhor. Mas eu preciso voltar, assim diz o Senhor. É uma interrupção de uma conversa, de algo que estava falando sobre a cegueira de Israel. E o próprio Deus usa o profeta para interromper, para fazer uma interrupção no momento que alguém estava sendo denunciado. Se levanta o próprio Deus e diz: assim diz o Senhor. Mas agora, nesse momento, aquele que o criou, ó Jacó, está falando sobre a descendência de Israel, aquele que te formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei. Eu chamei pelo meu nome e você é meu. Você que está todo chumbado, você que está arrebentado, você que está adorando outro Deus, o Senhor interrompe e diz assim: apesar disso tudo, fui eu que escolhi você. Fui eu que chamei o seu nome. Ainda quando você era informe, que estava ainda dentro do útero sendo formado, Ele já conhecia o nome, que às vezes a gente fica pensando qual vai colocar. Ele já sabe. Ele conhecia o seu chamado, Ele conhecia já aonde você um dia estaria. Eu não imaginava estar aqui um dia ministrando a palavra a alguém, mas Ele, em todos os meus erros, Ele foi capaz de me chamar num culto e falar assim: ei, eu escolhi você. E nós não percebemos, porque é muito sutil. Porque se você ler o capítulo 42, você vai ver Deus sapuando Israel. Você vai ver o profeta denunciando toda a parte moral, toda a idolatria, tudo que eles estavam fazendo. Mas Deus interrompe, Ele interrompe histórias. E Ele vai dizer: esse cara aí todo arrebentado, esse cara que está fazendo o que é errado, esse cara que está todo arrebentado, eu sou capaz de quebrar a cadeia que amarra a vida dele. Eu sou capaz de tirar ele da escravidão. Eu sou capaz de quebrar aquilo que amarra ele no alcoolismo e não deixa ele sair disso. Eu sou capaz de arrebentar o cadeado que prende ele na idolatria. Mesmo assim, Deus interrompe Isaías na sua denúncia e diz assim: diz para esse povo que fui eu que escolhi. E eu vou quebrar as cadeias que amarram a vida dele. Eles são meu, porque eu resgatei. Há um resgate que foi feito na minha vida e na sua vida. Você, mamãe, quando botou o seu filho no mundo e apresentou o Senhor, ele pertence a Deus, e agora Deus vai resgatá-lo para você, porque ele é sua herança. Não vai levar muito tempo ainda, esse ano ainda vai acontecer muita coisa, ainda tem muita gente para descer nesse batismo. Deus vai quebrar os ciclos de vícios, de todo o mal, porque filho é herança. Ele vai quebrar e vai devolver a você. Não vai devolver a você qualquer coisa, mas vai devolver você limpo, puro, tratado, cuidado. Porque Ele escolheu, Ele foi consagrado, não foi um ato qualquer. Quando um pastor pegou no colo, levantou os céus e falou, na qualidade de ministro do Evangelho: eu consagro essa criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo foi ligado na terra e também foi ligado no céu. Enquanto isso, os postes ídolos, a idolatria que estava dentro, as questões morais, elas estavam resistentes, até que entra uma voz profética do próprio Deus. Não foi nenhum profeta, que o maior profeta da Bíblia é Deus. Ele interrompe, ele diz assim: se isso continuar assim, meu povo vai perecer, ninguém vai sobreviver. Ele diz: porém, entretanto, eu sou o Senhor que vos falo. Eu resgatei você. Fui eu que te dei os teus filhos.
Ah, meu Deus do céu. Algo acontecendo aqui nessa noite. Algo acontecendo poderoso aqui nessa noite. Aleluia. Diga glória a Deus. Nós e muitos não estão carregando cadeias e correntes visíveis, nós não podemos ver, mas são visíveis, são espirituais, elas amarram até que Deus venha e arranque, quebre. Quantos aqui estão carregando correntes invisíveis? Quantos na sua família que você tanto busca estão amarrados, eles não conseguem sair? Quantos vivem como prisioneiros de um passado que não conseguem esquecer, que não conseguem largar? Deus intervém no capítulo 43 e a história muda. E agora, se você for um pouquinho mais para frente, no versículo 13 vai dizer: a misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel. Agora vai começar a falar da misericórdia sobre a infidelidade. Quer dizer, o que predomina sobre a infidelidade? A fidelidade. Aleluia! E vai começar a falar de Deus de uma outra maneira. O próprio Deus vai se revelar ao seu povo de uma outra história, dizendo: vocês estão amarrados aí, ó, espiritualmente, vocês estão prisionados, mas eu mandei alguém que viu a minha glória, que viu os querubins, os serafins, que conhecem e sabem quem eu sou, e esse homem vai pregar a palavra. E no momento que ele pregar a palavra, quando você levanta a mão assim, ó, igual alguns estão fazendo, você está separando a algema. Se eu fosse você, eu fosse mais inteligente um pouco, levantava a tua mão, distanciava bem da outra, porque Ele está libertando os cativos nessa noite. Ele está libertando os oprimidos, aqueles que estão no engano, aqueles que são amarrados. Não foi culpa sua, pai, mãe, não foi culpa, não se culpe. Nós fazemos escolhas, mas mesmo assim Deus, por seu amor e fidelidade, e pelo seu ato consagratório, Ele vai devolver um por um os seus braços, um por um nos seus braços, porque Ele quebra as cadeias, mesmo quando ainda estão em infidelidade. Eu chamo você pelo meu nome e você é meu. Então, você precisa hoje dizer o nome do seu filho, não seja bem baixinho lá dentro da sua cabeça, e dizer para ele assim: filhinho, você é meu, você é de Deus, não tem outro lugar para você viver. E as cadeias vão começar a quebrar, porque você vai replicar a palavra do que o próprio Deus falou. Eu não estou falando de uma profecia minha para você, eu estou falando do que o próprio Deus está falando através da sua palavra. Eu não vim aqui profetizar o que eu acho ou o que eu desejo, mas eu vim falar do que o próprio Deus estava fazendo com o seu povo e que Ele faz conosco também nos dias de hoje. E o próprio Deus diz na sua palavra que Ele vai quebrar as cadeias, porque você é dele.